Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Sabemos que às vezes fica um pouco repetitivo, né? A gente dizer sempre sobre essa questão do Covid, mas nós temos a obrigação de destacar a importância de nos mantermos cuidadosos quanto à prevenção do coronavírus. Portanto, vamos fazer a nossa parte usando a máscara, álcool em gel, distanciamento seguro e evitar o contato físico aqui, né, no núcleo, tá bom? Para iniciarmos as nossas atividades desta noite, eu vou convidar a nossa companheira Adelaide, aqui do núcleo, para harmonizar o ambiente com uma prece. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos, acalmando as nossas mentes, os nossos corações. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, na certeza de que estamos em Sua presença. Pai, nós vos agradecemos pelo acolhimento nesta casa espírita, onde recebemos a luz e o consolo para os nossos corações sedentos do vosso amor. Mestre Jesus, fique conosco e nos dê a vossa paz, para que assim nós possamos prosseguir na fé, seguindo suas orientações para o nosso próprio progresso. Que as palavras do palestrante Wagner possam ser por vós, Senhor Jesus, inspiradas e orientadas. Que assim seja. Só gostaria de lembrar a todos que no nosso canal do YouTube, Espiritismo, Simplificar para Crescer, há diversas palestras, diversos conteúdos, inclusive essa palestra de hoje. Nós vamos estar ministrando, tá bom? Lembrando que nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao 11º capítulo, cujo título é Abre a Porta, e que está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. E para falar sobre o tema que ela acabou de ler, né, Abre a Porta, é com muita alegria que convidamos agora o companheiro Wagner Silva, que é palestrante espírita e também um grande amigo e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Wagner. Meus irmãos, boa noite. Alegria voltar a essa casa, estar aqui de volta, usufruindo, né, dessas benesses divinas. É com muita alegria que, após a pandemia, pela segunda vez, estamos aqui para fazer uma reflexão sobre esse texto de Emmanuel no livro Vinha de Luz. Essa proposta de delimitar as palavras de Emmanuel, ela é muito interessante, porque traz para a prática, para a vivência, para o nosso cotidiano, algumas reflexões muito presentes, muito atuais. E com esta reflexão, intitulada Abre a Porta, não é diferente. Nós vamos tentar fazer uma contextualização com os nossos desafios, com os nossos vícios, com as nossas virtudes, com o nosso contexto, com este momento que estamos vivendo, e esperamos que seja de utilidade para o progresso espiritual de todos nós. Então, o título que Emmanuel sugere é Abre a Porta. E ele traz à reflexão um momento em que, após o Calvário, Jesus se encontra com seus discípulos e, numa manifestação singular, assopra sobre eles uma atmosfera que seria necessária para os primeiros passos da igreja primitiva. Os desafios seriam grandes. As lutas seriam sem precedentes. As perseguições, as prisões, as tribulações, tudo isso que aguardava os discípulos nessa nova empreitada da instituição da igreja primitiva ou da casa do caminho, como queiram, fez com que Jesus inaugurasse essa atmosfera, como a dizer aos discípulos: vocês não ficarão sós. Mas nos traz, Emmanuel, uma reflexão de um ponto de vista
tanto quanto diferente, porque traz para a nossa reflexão a contrapartida, ou a parte que cabe, ou que coube a cada um dos discípulos. E Emmanuel nos traz um desafio de refletir sobre o porquê essa benesse ou essa bênção de Jesus não ter vindo de forma tão gratuita. E não foi gratuito porque nós sabemos o quanto padeceram cada um dos discípulos para que a igreja de Cristo, a casa do caminho, a igreja primitiva, fosse impetrada. Então não foi um presente, não foi algo vindo do céu sem a necessidade de uma contrapartida de ninguém. Houve muito esforço, houve muito choro, houve muito pranto. E eu relembro aqui a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quando o apóstolo Paulo, na sua dura missão de instituir igrejas por onde ele passasse, ele estava prestes a instituir a sua última, conforme vemos no livro Paulo e Estevão, na cidade de Roma. E ele faz uma declaração aos anciãos da igreja de Éfeso. E ele diz assim: eis que agora, ligado pelo Espírito, esse mesmo Espírito que foi soprado sobre os discípulos, para que eles tivessem os recursos necessários para os desafios que viriam. Ele disse: eis que agora, ligado por este Espírito, eu vou para Jerusalém. Eu não sei o que lá me espera, a não ser que me espera prisões, tribulações, açoites, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contando que se cumpra com alegria o propósito de Deus para ela. Se não fosse essa atmosfera espiritual, se não fosse esse subterfúgio, se não fosse este respaldo espiritual, muito provavelmente os nossos irmãos teriam fracassado. Mas houve uma parte que coube a cada um deles. Eles não ficaram à mercê única e exclusivamente da benesse divina. Eles não ficaram à mercê do milagre da parte de Deus. Eles não cruzaram os seus braços como canais de uma ação miraculosa, única e exclusivamente. Cada um deles fez a sua parte. Basta lermos as obras evangélicas, sobretudo o livro de Atos dos Apóstolos, para nós entendermos como que custou a cada um desses irmãos a instituição do cristianismo ou da igreja primitiva ou casa do caminho. E é essa reflexão que Emmanuel está nos propondo, de identificarmos qual é a parte que nos cabe. Abrir a porta. Mas abrir a porta para quem? Essa é a primeira grande questão. Se nós formos no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, quando João, cativo na ilha de Patmos, está escrevendo carta a 7 igrejas. Para uma delas, ele escreve como canal mediúnico para a grande espiritualidade o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entro, eu ceio com ele e ele ceia comigo. Mas para quem que o anjo do Senhor, e nós vamos entender aqui como Deus, como que para quem o anjo do Senhor direcionava essa declaração? Qual era o público dessa afirmação? Quem leu Apocalipse, os primeiros capítulos, carta a 7 igrejas, igreja de Éfeso, igreja de Esmirna e tantas outras, talvez se lembre a qual igreja essa declaração foi dirigida. Essa declaração foi dirigida à igreja de Laodiceia, a materialista igreja de Laodiceia. São 7 igrejas.
E a cada uma delas, o anjo do Senhor direciona uma exortação. E a cada uma delas, ele também direciona, ele traz à memória as coisas que aquela igreja tem de boa, ou de bom. As coisas que aquela igreja tem de bom. Menos Laodiceia, que só há exortação. Alguns estudiosos vão dizer que as 7 igrejas representam 7 estágios em que a igreja cristã, desde sua fundação, percorreria até o fim dos tempos. E entendam, por fim dos tempos, o fim do tempo de expiação e prova e o início da era de regeneração. E se assim for, se a carta para cada uma das igrejas for uma carta trazendo à tona as características do cristianismo desde sua fundação, ao longo destes 2000 anos, até neste momento de transição, neste fim de tempo em que nós estamos vivendo, nós vamos entender que a igreja de Laodiceia é a igreja de hoje, porque ela é a última das 7 igrejas. Então essa palavra é direcionada para a última das igrejas, para a igreja do tempo da transição. Essa palavra é direcionada para cada um de nós. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Eu ceio com ele e ele ceia comigo. Mas como era a igreja de Laodiceia? A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Estava no meio de 2 grandes estradas e por isso era um grande entreposto comercial. Era uma cidade que se dedicava ao câmbio de moedas, inclusive estrangeiras. Era uma cidade de arquitetura muito bonita, estátuas romanas, arquitetura arrojada para aquela época. Era uma cidade que havia se perdido entre o seu luxo. Havia perdido no materialismo. Havia se perdido entre tantas coisas que possuía. Por isso que o anjo do Senhor vai dizer: você diz que veste, mas eu te digo que és nu. Você diz que é rica, mas eu te digo que és pobre. Qualquer semelhança com o momento atual não é mera coincidência. Um povo, e nós vamos entender a igreja como um povo, que talvez se perca em meio a tantas posses, que talvez se perca em meio a tantas conquistas, a tanta coisa bonita, a tantas casas arrojadas, a tantos carros de luxos, a tantas profissões de elite. Talvez uma igreja que se perca entre tanta coisa bonita e chamativa que tem, mas que na verdade é pobre e nua. A igreja de Laodiceia é a igreja do nosso tempo. Mas não é perdida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, porque nós temos mania de às vezes escolher quem a gente ouve, que está batendo na porta, não é? Tem gente que a gente escolhe não ouvir. Cobrador, antigamente era muito presente isso, né? Porque os cobradores iam de porta em porta. Eu tenho muita memória, né, de ficar caladinho enquanto o cobrador estava batendo na porta. Hoje isso não acontece mais, né? As cobranças vêm por outras vias. Não adianta correr, não adianta tapar o ouvido, não adianta ficar quietinho. Né? Mas nós, às vezes, escolhemos quem nós queremos ouvir. E por isso a orientação: se alguém ouvir a minha voz. E não basta ouvir, tem que querer abrir a porta. Tem que tomar uma atitude. E só com essas 2 condições, a de ouvir e a de querer, e a de abrir a porta, então eu entro, eu ceio com ele e ele ceia comigo. Então vamos refletir um pouco sobre portas. Portas dividem em 2 ambientes, geralmente. Ambientes distintos. E às vezes estamos num ambiente e queremos buscar algo em outro ambiente. Então temos que passar por uma porta.
E às vezes, quando passamos pela porta, muda radicalmente a nossa percepção. Podemos sair de um lugar confortável para a chuva. Podemos sair de um lugar quente para um lugar frio. Podemos sair de um lugar aconchegante para um lugar desconfortável. O fato é que portas dividem ambientes. Portas também permitem ou impedem entradas. E nós precisamos ressignificar, como Emmanuel fez, a questão da porta. E definirmos para a nossa realidade quais são as entradas que insistem em bater em nossas portas. E quais são as entradas para quem nós estamos abrindo portas e para quem nós estamos fechando portas. Mas portas também permitem e impedem saídas. E tem tanta coisa que precisa sair da gente. Tem tanto sentimento, tem tanta mágoa, tem tanto vício, tem tanta incompreensão, tem tanto sentimento deletério que a gente precisa abrir a porta e colocar para fora, mas às vezes a gente prefere trancar e manter aqui dentro. Na mesma proporção que há tanta coisa boa querendo entrar, mas não acha espaço. Porque nós vamos ocupando ao longo do tempo com coisas que não agregam valor à nossa vida espiritual, que não somam ao ser imortal que nós somos. Quantos temos deixado de fora que deveriam estar dentro? E quantos estamos deixando dentro que deveriam estar fora? Essa é uma primeira reflexão que nós precisamos fazer. Seguida da reflexão de que portas podem ser trancadas. Aqui nesse meio não tem, mas quantas pessoas trancam as suas portas, trancam o seu coração e não permitem que esses sentimentos ruins, que o ódio, que o rancor, que a mágoa saiam de jeito nenhum. E não há o que possa ser feito. Não tem terapia, não tem remédio, não tem conselho, não tem passe, não tem atendimento fraterno, não tem água fluidificada, não tem nada que se faça. Porque a porta está trancada. E para Zorobabel, rei de Judá, a mensagem de Deus era a seguinte: Zorobabel, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Ou seja, Deus, Ele não é sem educação. Ele não escancara uma porta que insiste em estar trancada. E não tranca a porta que insiste em ficar escancarada. Porque esse não é o projeto de Deus para a humanidade. O projeto é que nós caminhemos e sigamos em evolução com os nossos próprios esforços, com as nossas próprias decisões. Com a chave na mão, somos nós os responsáveis por abrir quando tiver que abrir e por fechar quando tiver que fechar. De tudo quanto tem que guardar, dizia o salmista, guarda o seu coração, porque dele procede tudo que acontece na sua vida. Ou seja, nós somos responsáveis por todas as consequências da nossa vida. E essas consequências, elas estão intimamente ligadas ao que nós trazemos dentro do coração. E o que nós trazemos dentro do coração está intimamente ligado ao que nós trancamos ou ao que nós abrimos. As portas estão sob o domínio de quem possui a chave. Essa talvez seja a verdade mais desagradável da nossa reflexão. Sabemos que nós somos os responsáveis pelo tipo de sentimento, não que gera, mas que nós alimentamos e guardamos dentro do nosso coração. Ireis, ou seja, passe raiva, mas não pequeis. Não é sobre o que a vida fez conosco. É sobre o que nós fazemos com o que a vida fez conosco. Estar magoado, sentir mágoa, sentir raiva,
Isso é natural no processo evolutivo, no estágio evolutivo em que nos encontramos. Agora, cultivar isso, colocar adubo, regar, colocar lá fora para pegar sol, sabe? São tolas decisões que nós vamos tomando a cada dia. Quando a decisão poderia ser de promover a morte desses sentimentos. São plantas na terra do nosso coração. O que nos falta, às vezes, é discernimento para saber qual planta adubar e qual planta cortar pela raiz. Não que plantas não sejam colocadas lá todos os dias, serão. Nós estamos aqui em um desafio de provas e expiações, lidando com pessoas difíceis, com pessoas que nos devem, mas com pessoas que também nos são credoras, todos os dias. Então é natural que nós tenhamos, em algum momento, essas dificuldades e esses sentimentos. Mas como nós procederemos em relação à entrada e em relação à saída destes sentimentos do nosso coração? Essa é a grande questão. E Emmanuel traz uma primeira reflexão. Por que não foi por milagre? Vamos reler o texto de Emmanuel. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos seus aprendizes? Por que não foi um negócio assim, vapt-vupt? Vamos conjugar com outras referências da doutrina espírita. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens 1 e seguintes. Ele, Deus, assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Ajuda-te e o céu te ajudará. A minha avó diria assim: quem cedo madruga, Deus ajuda, ou Deus ajuda quem cedo madruga. Existe uma parte que nos cabe, essa é a grande questão. Existe uma parte que é nossa. Existe uma responsabilidade, e é a principal delas, que diz respeito a mim e a você. Mas é muito cômodo ir para um grupo religioso e ouvir de que Deus ele vai resolver os nossos problemas. E ouvir de que a nossa dor está no fim, de que as nossas lágrimas vão se secar, que a nossa vitória está próxima. É muito cômodo ouvir isso tudo. E às vezes as pessoas passam 30, 40, 50 anos ouvindo as mesmas coisas, com as mesmas esperanças, chorando todas as vezes que ouve, com esperança em todas as vezes que ouve, mas sem mover 1 milímetro para que as coisas sejam diferentes. Nós somos assim, nós queremos milagres, nós queremos que Deus resolva por nós os problemas a que nós demos causas, nesta ou em outras existências. Porque às vezes achamos injusto, né? Sofrermos tantos intempéries, sofrermos tantas agruras. Quando a gente olha para 30, 40, 50, 60 anos, a gente não identifica o momento que gerou isso tudo. E a gente esquece que somos espíritos imortais, que nós não fomos criados há 30, 40, 60 anos atrás, que nós temos uma história milenar, que nós sim demos causas a grandes sofrimentos nesta existência também,
mas em existências passadas, inclusive. E nós esperamos por milagres. Não movemos a mínima palha no nosso ambiente de trabalho para sermos promovidos. Esperamos que Deus ilumine, né, a mente do nosso superior, toque o coração dele, não é assim que a gente ora? Oh, Deus, toca o coração lá do fulano, né? Deus não vai fazer isso. Se você não tiver mérito, se você não fizer a sua parte, se eu não fizer a minha parte. Deus não nos faz acertar questão de prova. Deus não planta em nós aquilo que nós não cultivamos. Não faz florescer em nós aquilo que nós não plantamos. Não faz. Ajuda-te e o céu te ajudará. Lá no momento, Ele pode até apaziguar nosso coração, nos dar tranquilidade, para a gente lembrar de tudo que estudou, para a gente ficar calmo, né? Não ficar ansioso. Essa é a parte do céu ajudando. Mas ajuda-te. Ajuda-te e o céu te ajudará. Aí nós vamos trazer aqui a história de 3 grandes personalidades. Tobias, que está no livro intitulado Tobias, que não está em todas as Bíblias, porque é um livro apócrifo. Ele, considerado apócrifo para alguns segmentos religiosos, ele é um dos 7 livros que a Igreja Católica tem no seu cânon e que a Igreja Evangélica não tem. E conta uma história muito bonita. Uma história de um filho que sai no caminho para andar em peregrinação, para ajudar o pai. E de repente ele é seguido e ajudado, auxiliado por uma pessoa, que não era uma pessoa. Era um anjo. E este anjo o sustentou e o ajudou, não fez nada por ele. Basta ler o livro para vermos. Não fez nada por ele. Mas o conduziu a tomar todas as decisões corretas, inclusive trazendo cura para sua esposa, trazendo depois a cura para o seu pai. E este anjo, ele faz todo o caminho com Tobias. Uma peregrinação doída, uma odisseia. E só no final, no capítulo 12 do livro, quando Tobias vai se despedir desse homem, ele se apresenta. Quando Tobias vai se despedir e pagar pelo serviço, e falando assim, olha, é justo que você tenha metade de tudo que eu tenho, né? Porque você foi um divisor de águas na minha vida. E o anjo então se apresenta e diz, Tobias, eu sou Rafael. Eu sou um anjo da parte do Senhor, que vim te guardar pelo caminho. Daí, essa tradição do anjo Rafael, como esse guardião, como esse ajudador também. E o que nós queremos refletir aqui? Que o anjo só se apresentou depois do caminho percorrido. Porque se ele se apresenta no começo, muito provavelmente Tobias não faria nada do que fez. Afinal, ele tinha um anjo do lado. Aí nós vamos entender por que às vezes nós nos sentimos sozinhos na nossa caminhada. E só lá na frente nós vamos entender que nós estivemos acompanhados o tempo todo. Mas não era para ser do nosso conhecimento. Senão, gente, vamos ser francos, né? Pega aí o pior problema que você está passando nesse momento. Se você soubesse que tem um anjo do seu lado, né, para te ajudar nesse problema, o que você ia fazer? Eu não ia mover uma palha, né? Ah, meu problema é dívida. Eu não ia acordar às 6 horas para trabalhar, não. Um anjo resolve, é um anjo, né? Deixa que ele resolve. Ah, é doença. Não vou para médico, não vou melhorar minha alimentação, não vou fazer exercício, não vou fazer nada. Deixa que o anjo resolve para mim. Não foi à toa que ele só se apresenta no final.
quando o caminho já tinha sido percorrido. Com Moisés não foi diferente. Quando ele está numa situação difícil lá em Piairote. Piairote significa beco sem saída, que atrás tinha um exército de Faraó inteiro atrás dele. Do lado tinha montanha, do outro lado tinha outra montanha, na frente tinha um mar vermelho. Ou seja, ele estava literalmente num beco sem saída. Para onde que ele ia? Se volta, Faraó. Por um lado, montanha. Eu vou subir, o exército de Faraó vem. Eu subindo, vou ser alvo fácil, né? Cai de baixo e eles me acertam. E na frente tem um mar. O que Moisés faz? Moisés se separa do povo, vai para uma colinazinha e ele ora. Ele ora a Deus. Ele vai pedir para Deus socorro. Na pior encrenca que o povo de Israel estava até o momento. E o que Deus responde? Alguém tem isso na memória? Qual que é a resposta de Deus para Moisés? Moisés, para que você está orando? Para que? Moisés, por que clamas a mim? Está lá em Êxodo. Capítulo... Esqueci o capítulo. Moisés, por que você está clamando a mim? O que você tem na mão? Vai, meu filho, faz alguma coisa. Levanta esse cajado. Diga ao povo que marche, ou seja, fala para o povo ir. Não é hora de dobrar joelho e orar, não. É hora de agir. É hora de fazer alguma coisa. Tem hora que é hora de orar, tem hora que é hora de fazer. Tem hora que é hora de orar, tem hora que é hora de orar e fazer. Porque fazer nós temos que fazer o tempo todo. Aí quando a gente pega a história de Josué, que é um substituto de Moisés, Moisés morre e fica para Josué a missão de entrar com o povo na terra prometida. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui agora. Eu vou ler o capítulo de trás para frente. Eu vou ler primeiro o 9, depois a gente lê o versículo 9, depois a gente lê o versículo 7 e o 8. Ok? Por quê? Porque tem gente que só lê o 9. E vocês vão se identificar com isso. Vão se identificar com esse versículo, inclusive. Talvez vocês nem soubessem que ele estava lá em Êxodo e era uma palavra de Deus para Josué. E muito provavelmente ninguém sabe o contexto deste versículo, que é o que nós vamos apresentar. Mas o versículo bonito, belo, né? Se alguém quiser falar glória a Deus, aleluia, depois do versículo, pode, não tem problema. Porque o versículo é bonito demais, está lá no capítulo 1. E ele diz o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andar. Gente, que maravilha! Olha que coisa bonita. A gente pega isso, coloca de pano de fundo na vida da gente, numa preguiça arretada, não faz nada, não estuda, não acorda cedo, não faz caminhada, não come direito, não lê, não estuda, mas coloca isso de pano de fundo e fala: Deus é comigo. Eu vou porque olha lá, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Minha doença vai embora, como mal, não cuido da saúde, minha vida financeira vai estabilizar, não acorda cedo, não estuda, minha ansiedade vai embora, não faz uma leitura, não faz uma meditação, não frequenta uma reunião religiosa, em qualquer religião. É bonito demais esse versículo, né? Só que a gente ignora aqui, ó. Esforça-te e tem bom ânimo, porque a gente só leu 9. Agora vamos voltar antes, porque texto sem contexto é pretexto. Qual que é a palavra anterior? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Quer dizer, você vai ter que ter muita força de vontade. E você vai ter que se esforçar.
para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, ainda tem que observar as leis divinas. Dela não te desvies. Quer dizer, você não pode fazer coisa errada. Nem para a direita, nem para a esquerda. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes medita nessa lei, de dia e de noite. A gente não pode nem dormir. Medita de dia e de noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Está vendo tanto de coisa que a gente deixa para trás e a gente não lê? Seguir lei, meditar na lei de noite e de dia, esforçar, ter bom ânimo, acordar cedo. E a gente só fica lá, ó. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Isso é maravilhoso demais. Mas tem contexto. Sabiam que a Bíblia tem mais de 800 promessas? Condicionais? Condicionais. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Olha que maravilha. Eu vou para o Senhor. Eu estou cansado, estou uma dor, uma opressão. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Maravilha. Vamos seguir? Mateus 11, 28. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Tem condição, gente. A condição é tomar o jugo do Senhor e aprender dele. E o que ele ensinou? Apanhou numa face, entrega a outra. Forçou a andar 1 milha, anda 2. Pegou a capa, deixa a túnica. Ama o inimigo. Aprendei de mim, que sou manso. Mas não, vinde a mim. Meu irmão, você está sofrendo. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos. Eu vos aliviarei. Mas segue. É por isso que não vem de graça. É por isso que não é milagre. É por isso que Emmanuel nos traz essa reflexão. Porque não é por força. Prossegue Emmanuel, é que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Deus não entra na nossa vida para fazer o que é obrigação nossa. Vocês já pararam para pensar na passagem do cego Bartimeu, que ele está lá na beira do caminho, clamando, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E que de repente Jesus para, era uma multidão, tinha muita gente, apertado, difícil de andar. Multidão difícil de andar, não é? Imagina para um cego. E Jesus para e fala assim, vem cá. Não parece uma falta de caridade de Jesus? Ele está fazendo o cego romper uma multidão sem enxergar onde estava pisando. Por que isso? Porque era a parte que lhe cabia. E a cada um de nós cabe uma parte. Mas a gente prefere achar que a responsabilidade é de Deus, que a responsabilidade é do outro. Naquele estado cataléptico em que Lázaro se encontrava, tem um momento quando Jesus está chegando até Betânia, que Marta vira para Jesus e diz assim, Senhor, onde você estava? Porque se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, está atribuindo a responsabilidade para o outro. Então é muito natural que nós, às vezes, lancemos a nossa ansiedade sobre o outro, achando que a responsabilidade
é do divino, mas ela é nossa. Nós somos coautores da vida e da nossa vida, principalmente. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Cada espírito tem o seu próprio tesouro. Lembra que a reflexão inicial? Cada um de nós sabe o que está dentro do coração. Cada um de nós sabe as angústias que tem, a dor que sente, os conflitos, os vícios com os quais militamos todos os dias. Cada um tem o seu tesouro. Cada um tem as coisas dentro do seu coração. De tudo que nós temos que guardar, vamos guardar o coração, porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E cada um tem os seus tesouros, cada um tem as suas angústias, as suas vicissitudes, os seus conflitos. Mas conjugando com o texto também do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer o seguinte: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a porta da salvação, porque os grandes esforços sobre si é obrigado a homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisas a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E qual é a nossa contrapartida? Emmanuel vai nos dizer: o Criador oferece a semente, o sol, a chuva, o clima, o campo, a defesa, ou seja, o contexto, o cenário, os recursos necessários para a germinação é fornecido por Deus. Mas a quem cabe a força para eclodir a semente? Vocês acham que não tem força? Às vezes a gente joga a sementinha lá no fundo da terra, joga uma aguinha, joga um adubo, espera crescer e acha que aquilo foi natural. Não, gente, teve dor. Para a semente eclodir, teve custo, teve esforço. Para a fecundação do óvulo, teve esforço. O fato é, o contexto, os recursos à nossa volta, eles foram colocados por Deus. Mas cabe a nós. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Sabe aquele esforço de buscar a luz para acelerar e promover o processo da fotossíntese? Esse é da planta. A luz está lá, mas o esforço é dela. O solo está lá, mas o esforço é dela. O adubo está lá, mas o esforço é dela. E gratidão a Deus é saber reconhecer todos os recursos que Ele colocou nas nossas vidas, para que nós floresçamos. E esse esforço de aproveitar esses recursos, ele é nosso. E quais são esses recursos? A família que nós temos, os amigos que estão à nossa volta, o grupo religioso que nós frequentamos, as obras literárias e audiovisuais sem acento no ar, que nós nos dedicamos a ouvir, a ver ou a ler, o passe, a água fluidificada, o nosso trabalho, tudo recurso. É recurso, está aí. Agora o esforço é nosso. Os médicos, o remédio, a ciência, são recursos. O esforço é nosso. É a nossa contrapartida. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento. Adubo do sofrimento é doído, né, gente? Adubo do sofrimento. O que faz crescer é sofrimento. Já viu aquela massa com fermento que quanto mais você bate, mais cresce?
Às vezes é assim com a gente, né? Tem que apanhar para crescer um pouquinho espiritualmente. Adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Essa força para eclodir a semente é nossa. Olhar para a luz é esforço nosso, é parte que nos cabe. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Quando nós não cumprimos o dever, nós não aproveitamos o recurso, não florescemos. E o problema é que às vezes descarregamos em Deus a raiva de não termos conquistado, a raiva de não termos conseguido, quando cabia a nós mesmos. Nós temos que assumir o protagonismo da nossa existência. Isso não é conversa de psicólogo, isso não é conversa de terapeuta. Assumir o protagonismo da nossa existência é entender que parte de nós tudo que acontece na nossa vida. Parte do que fizemos ou do que não fizemos. Do que nos propomos a fazer e do que nós não nos propomos a fazer. As inspirações, continua Emmanuel, e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis. Olha só, o tempo todo falando, olha, repara essa parte do seu caminho. Modifica aqui, repensa essa história, essa atitude, faz diferente. Está o tempo todo sugerindo modificações, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Ele está lá, batendo o tempo todo. Mas sabe o que acontece? Eu trouxe aqui de novo aquela figura do início. Eu gostaria que vocês olhassem bem atentamente para essa figura e falassem, o que está faltando aí? É Jesus batendo numa porta, certo? É Jesus batendo numa porta. Quando a gente olha para a porta, está faltando alguma coisa na porta? O que está faltando? Está faltando a maçaneta. Por quê? Porque só abre por dentro. É por isso que Jesus foi categórico. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entro. Se não abrir, recurso está aí. Recurso está aí. Mas se não abrirmos a porta, nós vamos perder a oportunidade do crescimento espiritual. E, por favor, não conduzam essa reflexão para as conquistas materiais. Conduzam essa reflexão para as conquistas do ser imortal que nós somos. Para aquele tesouro que nós devemos acumular lá no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Abramos a porta. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Nós estamos falando de esforço? Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Ou seja, concentra seus esforços na melhoria contínua. Concentra os seus esforços em ser hoje melhor do que você foi ontem, espiritualmente. Essa é a parte que nos cabe, é o esforço. E a esse respeito, nós vamos encerrar com um textuário, uma questão do Livro dos Espíritos e uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo.
E a passagem do Evangelho é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Ninguém é anjo aqui. Pelo menos acho que não. E seria capaz de apostar que não. Se tiver, nos perdoe. Mas ninguém aqui é anjo. Ou seja, todo mundo tem má tendência. Isso é natural. É natural querer fazer errado. É natural se inclinar para aquilo que é agradável, para aquilo que é sensual no sentido de satisfazer as sensações, para repetir o prato, que vai ser ruim para o nosso corpo. É natural nós queremos repetir, nós queremos, às vezes, abreviar caminhos, escolher atalhos. É natural, mas nós seremos reconhecidos pelo esforço que nós temos de, apesar da inclinação, não corresponder a ela. Em dominar. É para isso que nós estamos aqui, já que estamos no mundo de provas também. E a prova é isso, a situação vem, a inclinação está aí, nós domamos ou não domamos? Essa é a passagem do Evangelho. E a questão do Livro dos Espíritos, 909? Porque, olha só, está falando para a gente domar más tendências. Agora, outro livro, outra obra, ainda da codificação, das obras básicas, Livro dos Espíritos, questão 909. O homem poderia sempre vencer essas má tendências aqui, com seus próprios esforços? Precisava nem ter perguntado, porque aqui já está falando. Pelos esforços que emprega para domar. Mas pergunta, ele pode domar com seus próprios esforços? E a resposta, ela é constrangedora para nós. Ela me constrange particularmente. Porque ele diz assim: sim. E às vezes com pouco esforço. Outra versão vai dizer assim: com esforços insignificantes, esforços pequenos. Sabe o que está faltando? É vontade. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam e têm vontade. Ou seja, nós podemos, com esforços, e não são grandes não. Nós não estamos aqui falando para fazer uma virada na nossa chave, ou na chave da nossa existência, e adoptarmos a partir de amanhã cedo, a conduta de uma Teresa d'Ávila, a conduta de uma irmã Dulce, a conduta de um apóstolo Paulo. Não. São esforços pequenos. De olhar para aquela mídia que está te consumindo tanto e te produzindo nada, e falar assim: não, só daqui 1 hora, e só 5 minutos por hora. Domínio de más inclinações. E é assim que se faz, fugindo. Não espere um milagre, um trovão de Deus para tirar de nós a vontade, porque isso não vai acontecer. Porque senão a gente vai suplantar uma prova e a gente tem que vivê-la e vencê-la. A gente não pode pular uma prova. Tem uma passagem interessante lá no Velho Testamento, que é de José do Egito. Quem assiste as novelas de uma determinada emissora aí, que gosta muito de compilar as novelas, e como o Naron está gravando, não vou nem falar o nome da emissora, porque fazer propaganda à toa. Nós já estamos terminando. Mas tem uma história interessante que é de José do Egito. José do Egito era um jovem bonito, viçoso, bem aparentado, e ele estava na casa de Potifar, que era general do exército do rei, porque ele ganhou, aí caiu na graça de Potifar, porque fez interpretação de sonhos, era médium. Então, o que acontece? Ele estando lá dentro, a esposa de Potifar, que também era bonita, afinal era a esposa de um general, ela
ela começa a se insinuar para José do Egito. Ela começa a se disponibilizar para José do Egito. E ela era bonita. E José do Egito estava com os hormônios à flor da pele. Ele era um jovem. Puberdade, né? Estava gritando. O que José fez? Saiu correndo. O versículo fala assim: e José do Egito fugiu para fora. Porque se eu ficasse, eu não sei. Eu acho que Moisés teria dificuldade de escrever o que aconteceu. Ele fugiu. E é isso que nós temos que fazer às vezes, sabe? Fugir faz parte do domínio. No início a gente foge, depois a gente começa a enfrentar e vencer. Mas às vezes é preciso fugir, sabe? Desligar, tirar da tomada. Às vezes é necessário. Então é isso. O homem encontra em suas diferentes existências um meio que lhe permitirá avançar segundo seu desejo e seus esforços, no caminho do progresso e na direção da perfeição que é seu alvo final. Tal é o resumo da doutrina espírita, como aparece no ensinamento dos espíritos superiores. Então esse é o resumo da doutrina espírita. Esforço no caminho do progresso e na direção da perfeição. Muito obrigado.